Vamos gravar mais esse vídeo que eu separei aqui. Eu costumo geralmente pegar um assunto e não colocar script. Eu tenho essa dificuldade de ficar depois visualizando e lendo, mas hoje eu tive a curiosidade que semana passada eu tinha uma curiosidade muito grande na minha mente que é embargos de declaração. Existem vários tipos de embargos, né? Eu tenho um livro aqui, depois eu vou mostrar para vocês num outro vídeo, sobre os recursos, né? Eu estou tocando nesse assunto, eu vou falar embargo de declaração, que é o que eu aprendi. Ó, daqui vocês verem que não é mentira, tá aqui, é um caderno universitário, tá vendo? Daqui eu estou estudando, eu não sou... Primeiro que eu não sou advogado, nós estamos em 2014. Se você ver esse vídeo em 2016 para frente, pode ser que eu já tenha me formado, que é difícil, eu acho que eu vou reprovar, tá difícil. Porém, lá na faculdade, nós aprendemos a petição inicial, a contestação, depois vem a fase processual comum, né? E depois vem a sentença. Estou resumindo, a sentença, isso estou falando do processo civil. A sentença, ela tem uma série de detalhes, de questões importantes a serem tratadas. O vídeo não é aqui para ensinar isso. Porém, olha que interessante, nós tivemos a matéria de embargos de declaração. Por que eu estou falando de embargos de declaração? Vocês vão entender. Tá vendo esse livro aqui? Ó, tem uma coleção, são 6 livros. Esse aqui é o processo de conhecimento, é uma primeira parte do processo. São 6 livros, né? São 6 livros. Aqui fala sobre embargos de declaração também. É necessário, que eu vou ler, tá? É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente por isso, ou melhor, com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, existem os embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação da decisão judicial, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, omissão, contradição e obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer a sua utilidade. Oh, mas espera um pouquinho, isso daqui nós estamos falando de um embargo de declaração com relação a um juiz, togado, magistrado, que diz o direito. Ele diz o direito, ele representa o Estado concursado. Se você acha que é fácil ser juiz, vá no site e verifique uma prova. Pegue lá a correção de prova para a magistratura. Dá uma olhada, tenta responder aquelas questões sem ler. Ou se você já é advogado também, vai fazer uma prova. Você sabe que é difícil. Se um magistrado pode aplicar uma decisão, uma sentença, né? Uma sentença, que tem as decisões interlocutórias e tem a sentença final. Pelo menos naquela instância. E ele pode ter um instrumento jurídico, que é embargo de declaração, para que ele explique melhor. Ficou obscuro, ó, você não explicou direito, excelência. O juiz, né? Então tem um embargo de declaração. Agora, o que dirá um julgador leigo do Detran? Meu Deus, o julgador leigo do Detran não fundamenta as decisões. Quando fundamenta, não motiva. Quando motiva, não fundamenta. E quando fundamenta e quando motiva, um dos dois faz errado. Faz como acha na mente. Por quê? Eu falo isso. Não é, às vezes nem sempre é por maldade. É por incapacidade, incompetência jurídica. Como é que você pode fundamentar uma decisão se você não estudou o Código Civil? Mas o Código Civil é a raiz de todas as áreas do direito. A área direito de trânsito é um ramo do direito. Onde tem as brechas, onde tem questões vagas, então nós temos na analogia o Código Civil. O direito civil, ele serve como uma referência. Quando algum assunto não ficar muito claro no direito administrativo, por exemplo, embora que está, né? Mas vamos supor que algum detalhe não fique claro, então você recorre para o direito civil em questões análogas. Detração penal, por exemplo. Eu vou discutir no próximo vídeo detração penal, que muitos nem imaginam. Tem delegado de polícia, delegado de Detran, que nem sabe o que é detração. Ou sabe e não aplica. Porque eu acredito que o advogado sabe que é formado em direito, né? Mas não aplica, né? Então o julgador leigo da JARE, do órgão de trânsito, né? Daquele órgão que sai aplicando, lavrando autuações de infração, aquele órgão é composto às vezes por pessoas indicadas na sociedade, pessoas leigas, pessoas simples, pessoas comuns.
E às vezes para Jari também indicado um amigo do diretor ali, uma pessoa indicada de cunho político muitas vezes também. Porque o cara apoia politicamente e já indica para ser um presidente da Jari. Depois no CETRAN já tem um pessoal mais qualificado. Né? Tem psicólogos, tem engenheiros, tem advogados. Né? No CETRAN eu tenho observado que existe uma fundamentação maior, não total. Agora, para que serve isso que eu estou falando aqui de embargos de declaração? Não está previsto embargos de declaração no direito administrativo de trânsito. Não tem essa previsão no processo administrativo, ou né, que é uma espécie do processo administrativo federal. Processo administrativo federal, sempre falo isso. O gênero, existem várias espécies de processo administrativo. De trânsito não fala em embargos de declaração, mas fala de fundamentação. A decisão será motivada e fundamentada. Agora, tem um direito constitucional aqui, ó, que caiu na aula e vai ter que cair da prova, né? Por sinal, uma excelente professora. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E do Código de Processo Civil, artigo 158, inciso 2. Agora, se você lê no processo administrativo de trânsito, fala sobre fundamentação. Fala sobre fundamentação. O que é fundamentar? Fundamentar é explicar. Olha, eu decidi que eu não acato o seu recurso de multa de trânsito porque você falou isso. Você falou 8 coisas. Essa primeira coisa, a alegação, né, que você falou, você não tem o direito na lei. Por quê? Porque a lei diz assim, assado. O segundo argumento, você tem razão, ok. O terceiro argumento, você não tem razão. O terceiro argumento, você não tem razão. Por causa que a lei diz assim, você diz assim, a lei diz assim, não é assim que funciona. De acordo com o artigo tal, inciso tal, já é pacificado julgamentos nos tribunais, nos CETRANs, segunda instância, né? Que não é desse entendimento que tem que ser aplicado. Enfim, a quarta alegação que você falou não está certo por isso. Então ele vai tecendo comentários e fundamentando cada questão que foi colocada no recurso. E às vezes pode sair obscuro. Seria o caso que nós temos, e muitos também, não, além de não conhecer, não usa, pedido de revisão, que eu também depois vou dar a base legal, que no pedido de revisão tem essa esse direito de apresentar um pedido de revisão. Eu quero rever a sua decisão. Não ficou claro. Não é embargo de declaração, porque não é um processo judicial. Ele é um processo administrativo. Mas ele poderá vir ser judicial depois, porque pode haver um recurso na esfera judicial. E o juiz certamente vai trazer às claras esses elementos que ficaram obscuros. Ora, se o Detran, né, quer realmente trabalhar sério, não quer voltar o povo brasileiro à idade da pedra ou aos tribunais exclusivamente canônicos, há de se julgar e fundamentar as decisões. Senão nós vamos vir aqui um campo de nazismo total, onde o policial chega para você e fala, você está preso. Por quê? Porque sim. Ou porque você é de tal raça, ou de tal cor, ou de tal descendência. Só por isso. Ou chega no recurso de multa, é o que mais tem. Recurso indeferido, ponto final. Não se justifica, não se fundamenta. E mais, alguns ainda fundamentam errado, e a gente tenta recorrer na próxima instância em cima daquela fundamentação. E a próxima instância, que é os próprios jogadores, não é mínima. Isso é um absurdo. Nós não estamos falando aqui de 100, 200, 300 mil reais, de 1 milhão de reais, de 10 milhões, de 50 milhões, de 200 milhões por ano em recurso de multa. Estamos falando aqui de quase 2 bilhões. Agora vai ficar 10 vezes mais caro. Vamos passar dos 10 bilhões de receita. Nem 1% é investido. Não, nem 0,5% é investido em educação. Nem 0,5% é investido em educação. Não se educa, se pune, achando que punir vai educar. Só que a punição não educa. Pode ver, a pessoa não tem um radar e diminui a velocidade. Passa um radar e ele acelera. Ele está com medo da punição, ele não está educado. Não, eu não vou correr. Aqui não tem radar. Por que você está 60 por hora? Por que você está 80 por hora? Não, porque eu estou num trecho urbano. Não, porque eu não vou correr porque é perigoso. Mas não tem radar, não tem problema, não precisa de radar. Isso é educação, mas o Brasil não investe em educação. Por quê? Dá mais dinheiro punir. Não dá dinheiro educar. Se as pessoas forem educadas no trânsito, não vai gerar, né, dinheiro para petrolão, mensalão, petrolão, denatrão, né?
não vai ter as multas, né? O dinheiro utilizado para comprar, investir em mais fiscalização, muitas vezes com aparelhos superfaturados, né? Equipamentos, gastos necessários, gasta-se uma fortuna nos hospitais com acidentes de trânsito, gasta-se mais cuidando de pessoas acidentadas no sistema público da saúde, de saúde no Brasil, do que se praticamente arrecada. É inacreditável. Ao passo, se você investe 1 bilhão, você economiza 5, 10 bilhões na saúde, que é caríssimo. Fora os presos, né? Os que vão poucos presos, né? Os poucos pobres presos. Poucos pobres presos. Então tá aqui. Decisão tem que ser fundamentada, tem que ser fundamentada. Você tem que explicar, ô senhor jogador, o senhor tem que explicar porque você indeferiu. Você não é, né? Se juiz não é Deus, né? Eu acredito que também jogador da Jari, jogador do CETRAN e de órgão de trânsito não seja Deus, né? Ou os jogadores da Jari do órgão de trânsito são deuses, que não precisam explicar. É isso e ponto final. Aí fica difícil fazer um recurso em cima de alegações que o julgador colocou. Eu vou recorrer, eu vou discutir o raciocínio, é isso. É só fazer uma faculdade de direito que vocês aprendem. Agora, querer julgar, aplicar sentença, decisão, critérios jurídicos, processualísticos, processo administrativo federal, direito constitucional que vai no processo administrativo sem estudar, aí é fácil, né, meu amigo? É meter a caneta e 5 horas da tarde e ir embora para casa. Aí não resolve nada, ok? Multiradar.com.br, ricardoadam@gmail.com, ok? Um abraço para os senhores.